Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade. Dando início aos trabalhos de hoje, vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Faremos hoje a leitura da página 13, a terceira lição. Na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus 11:8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração a partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Jesus Cristo. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrima nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas em nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos! Estamos aqui nos encontrando mais uma vez pela internet, agradecendo a todos neste plano, em todos os planos que estão colaborando para que a gente possa se manter conectado nesse momento, se manter trocando, apesar do distanciamento social, a gente está aqui junto fazendo esse trabalho e compartilhando com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre diversidade e espiritismo. Nós estamos encerrando o mês de junho, que é um mês conhecido como o mês do orgulho LGBT, é o mês da diversidade, né? O mês do Pride nos Estados Unidos. E que mês de junho foi esse, né? A gente viu tanta coisa, a diversidade em evidência nesse mês foi o racismo. A gente acompanhou aí as notícias e ficou chocado e horrorizado com tudo que viu, com tudo que aconteceu, né? Especialmente com o evento que desencadeou todos os protestos e que foi uma coisa que não devia acontecer com nenhum ser humano, né? Independente de qualquer aspecto da diversidade dessa pessoa. Então, a gente vai, em cima disso, atender a esse convite de nos pensar como espíritos diversos, né? De olhar nesse momento aqui da nossa jornada espiritual, o trabalho que temos a fazer no sentido de entendermos a diversidade
e não nos deixarmos levar pelo silêncio. Não dá mais para se acomodar no silêncio, na passividade, né? Não dá mais só para dizer eu não faço mal, a gente tem que fazer o bem. Então vamos entender esse contexto, vamos olhar para o que está acontecendo, para quem somos, para a gente poder fazer a nossa parte e contribuir. Então vamos lá, vamos explorar essa diversidade do espírito. Paulo nos Coríntios disse o seguinte: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, que opera tudo em todos. Então é o que? A nossa origem, ela é essa mesma para todos nós. Mas a operação, o funcionamento, a expressão é diversa. Então eu coloquei aqui uma foto de um mosaico com uma árvore, né? O nosso crescimento e a variedade, a diversidade de cores, né? De lugares que a gente pode estar, de tudo, de todo esse potencial que existe em nós. E nós vamos desenvolvendo aos poucos, passo a passo, cada um no seu ritmo. Então, a gente vai olhar aqui as dimensões da diversidade. Tá? Do ponto de vista do que estamos vivendo hoje, alguns aspectos, algumas dessas dimensões são fundamentais para a gente entender esse trajeto, essa variedade e todas essas opções pelas quais nós passamos na jornada espiritual. Nós temos o aspecto cultural, a dimensão do contexto onde a gente vive, de quais são os hábitos, quais são as formas de lidar com as coisas, tudo que envolve a nossa cultura, o nosso ambiente social. Nós temos também a questão racial, né? A gente passa pela cor da pele, a gente passa por várias características que nos especificam seres humanos de diferentes raças em diferentes momentos. Temos o aspecto da etnia, temos o aspecto do estado civil, a dimensão dos nossos relacionamentos, né? Como nós fazemos parcerias? Nós temos casados, solteiros, juntados, amigados. Outro dia eu ouvi a expressão namorido, né? Que não é namorado, não é marido, mas também não é marido, mas não é namorado. Enfim, nós temos tantas formas de nos juntar, de fazer parcerias. Nós temos parcerias, casamentos de pessoas heterossexuais, de pessoas homossexuais. Nós temos pessoas que estão vivendo no mesmo teto, outras que não estão, mas estão comprometidas no relacionamento, se consideram parceiros da vida e casados. Tem tantas formas, né? Que hoje a gente faz as nossas parcerias e a gente está junto. Nós temos vários tipos de família também. Nós temos as famílias de formato mais tradicional, papai, mamãe, filhos. Nós temos as famílias mistas, onde eu venho, trago os meus filhos, você vem e traz os seus filhos, aí nós temos os nossos filhos juntos também. Nós temos famílias interraciais, em que pessoas de origens de diferentes países, de diferentes culturas, se casam e formam famílias. Nós temos famílias de pessoas do mesmo sexo, né, com duas mães, com dois pais. Né? Há uma variedade, tudo é possível. Né? São famílias onde o amor prevalece, né? E não os formatos. Aí nós temos a dimensão religiosa, né? Que causa bastante controvérsia, bastante briga aí no mundo, mas é uma dimensão muito importante, muito forte, né? Tem muito poder na nossa vida, tem muita importância na nossa vida. E também a gente vê uma diversidade incrível, a gente vê vários tipos de religião, vários tipos de crença, né? Várias formas de expressar o amor
pelo próximo e pela humanidade. Temos diversidade nas idades, né? Se a gente for se rotular, né? A gente tem a faixa etária em que estamos, né? Quando a gente recebe as pesquisas, a gente vê isso, das características, das coisas que acontecem nos diferentes momentos da nossa vida de acordo com a nossa idade, né? Então isso é uma dimensão importante também da diversidade. Nós temos a diversidade de sexo e gênero, né? Em que a gente tem as pessoas nascidas no sexo feminino, as pessoas nascidas no sexo masculino. A gente hoje tem as pessoas que transitam, né, com relação ao gênero, sexo sendo o nosso gênero biológico, né, o sexo biológico determinado pelos nossos órgãos genitais, e a expressão de gênero das pessoas com que elas se identificam. Então a gente tem muitas vezes esse conflito, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a gente tem essa multiplicidade hoje de gênero e que dentro da diversidade são coisas que nos definem também. Tivemos aí nesse mês de junho a vitória de uma batalha muito grande que vinha acontecendo no mundo político, né, com relação aos para que as pessoas transgênero não sejam discriminadas no mercado de trabalho. Então tá aí um endosso, né, social com relação ao direito das pessoas de viverem os seus conflitos, de expressarem aquilo que sentem, a sua verdade, né? Temos também a diversidade na questão da orientação sexual, vou entrar também mais um pouco ali na frente, né? Quando a gente fala das pessoas homossexuais, heterossexuais e todas essa sopa de letrinha aí que a gente conhece a respeito da comunidade LGBT. Temos diversidade de educação, né? Desde o que significa estar na pré-escola até estar faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, especializações, e mesmo dentro desse mundo das especializações, as inúmeras possibilidades que existem hoje para a gente se especializar, né? Então, uma diversidade incrível. E temos também as questões de habilidade física e mental, que a gente vê inúmeras diversidades, não só nas pessoas que têm a deficiência em alguma área física ou mental, né, que tem um déficit, mas também simplesmente na expressão disso, de que uso a gente faz das nossas habilidades físicas e mentais, né? Tudo que envolve o nosso corpo e a nossa cognição, como a gente utiliza, a variedade possível de expressão dessas qualidades da gente, né? A gente vê isso desde a pessoa que está lá aprendendo a andar de bicicleta, quanto ao atleta olímpico. A gente vê isso na pessoa que aprende muitas línguas com muita facilidade e aquela pessoa que tem a super dificuldade em matemática. Hello! Então, se a gente olhar, né, e for olhando todas essas coisas que eu estou falando, já mencionei aqui a questão do idioma, né, da gente conseguir falar várias línguas, das mais de 6.000 línguas e idiomas falados hoje no planeta, é uma diversidade incrível, né, e comunicação é algo tão importante na nossa vida. Então, línguas faladas no planeta, localização geográfica, onde estamos, onde nascemos, onde vivemos, diversidade. Quando a gente olha para isso, a gente entende que diversidade não é só aquele rótulo que colocam nas pessoas. Aquela pequena característica que é utilizada para descrever aquela pessoa naquele momento. Nós somos uma diversidade. Se a gente olhar cada um desses itens aqui no meu slide, a gente tem uma resposta individual e particular para dar, né, para colocar em cada um desses itens. Então, diversidade não é uma coisa do outro, diversidade é nossa, está em nós, nós somos diversos. Então, nós somos diversos como espíritos no multiverso,
né? No momento aqui, espíritos terrenos, e nós somos uma diversidade única nessa pequenez da nossa existência. Nós somos imensamente diversos. Então, aí eu recebo essa foto na minha rede social. Eu achei fantástica, né? Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. E eu fiquei pensando, né? O que faz as pessoas tratarem outras pessoas de maneira diferente? O que nos leva a desprezar alguém, menosprezar alguém, discriminar alguém, querer longe da gente, né? Fiquei pensando no que é o preconceito. E aí, graças às redes sociais, me aparece essa outra frase. O preconceito é uma falsa ilusão de superioridade. Isso me tocou profundamente. Porque se a gente não entende o que a gente viu ali no nosso slide da diversidade do espírito, se a gente não entende que a gente é diverso, a gente acha que a gente é melhor que o outro só porque a gente tem alguma característica que a gente preza mais do que alguma característica do outro. Então é uma coisa hierárquica, uma coisa de superioridade. E esse é o convite que eu estava falando agora há pouco. Da gente pensar, né, para que nos serve o que a gente está vivendo? O que a gente está vivendo nos serve para deixar de ter preconceito. Se a gente ainda não compreende racionalmente tudo, a gente já pode entender que o preconceito não funciona, que ele não serve, que ele machuca, que ele vai na contramão do que é a jornada do espírito. Que quando a gente alimenta o preconceito, a gente está parando, está atrasando, está retrocedendo. Então, essa é a lição para a gente agora. É isso que a gente precisa aprender, que a gente, cada um de nós, é mais do que as nossas particularidades. A gente é uma pessoa. Nós somos essa expressão do espírito neste momento. É isso que nós somos. E é isso que cada um de nós, de todos os nossos irmãos, todos os nossos colegas, todos os nossos vizinhos, é isso que nós somos. E que eu, na minha individualidade, na minha particularidade, eu também não sou perfeita em todas as minhas características, em toda a minha diversidade. Eu também não sou perfeita. Então eu não posso olhar com superioridade para o outro. Se nós somos todos iguais, no sentido de que, apesar das minhas particularidades serem um pouco diferentes das suas, nós somos iguais porque todos temos essas particularidades. E estamos vivendo aquilo que nos é cabido neste momento. Então, assim, aí entra a gente poder olhar para a nossa jornada, né? Toda jornada precisa uma bússola, né? A gente precisa de um norte, né? E nós vamos fazendo a nossa caminhada e vamos nos utilizando das leis morais, né? Porque quando a gente precisa delas para a gente poder entender o mundo que a gente vive e entender a nossa ética, como a gente vai viver nesse mundo, nesse contexto, nesse mundo diverso, nesse contexto onde as minhas particularidades são a minha oportunidade, são a bola da vez, o que eu vou ter que trabalhar em mim, o que eu vou ter que desenvolver. Então a gente pega as leis morais como um GPS para a gente seguir, né? A gente fala bússola, mas bússola é meio antigo, né? A gente hoje usa o GPS. E vamos lá, né? A caminho da nossa perfeição, porque ainda não somos perfeitos. Então vamos a caminho da nossa perfeição. Vamos explorar essa lei de Deus que está na nossa consciência, né? Através do entendimento das leis morais, através da vivência delas, do evangelho aplicado no nosso dia a dia.
E a gente vai fazendo isso aos pouquinhos, né? Indo atrás desse norte, aprendendo esse caminho, explorando todos esses potenciais. Eu não vou entrar em cada uma das leis, porque isso nos tomaria esse nosso tempo, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como eu faço, né? Da minha bússola moral. Então, essa aqui é a minha bússola moral. Aqui eu coloquei esse guia para uma vida espiritual saudável baseado nos ensinamentos espíritas. E eu sigo isso, né? Eu me faço essas perguntas ao longo do dia, ao longo das atividades, no meu trabalho, enfim, no meu relacionamento com as pessoas, né? O tempo todo me olhando, tentando ficar no meu curso, né? Seguir, porque essa é a minha bússola, né? O meu norte está lá e eu vou seguindo essas regrinhas, esse questionamento me desperta, me mantém focada na forma como eu escolhi viver, na forma como eu escolhi aplicar o evangelho na minha vida. Então, a primeira delas, né, diz respeito às minhas interações com o mundo. Estou aqui na zona vermelha, nos meus nãos, né? Eu não quero causar dano, eu não quero prejudicar ninguém. Eu não quero que as minhas ações tenham uma consequência negativa na vida de ninguém, né? Nem na minha, nem na de ninguém. Nem no meu trabalho, nem no trabalho de ninguém. Nem na natureza, em nada, né? E, olha, é um grande desafio, porque às vezes há conflito de interesse. Às vezes o que eu quero, o que eu preciso, não é o que o outro quer, o que o outro precisa. Então, são aprendizados, né? A gente vai indo, tentando não causar dano, né? Um exemplo simples e é controverso, é a questão da nossa alimentação, de comer carne ou não comer carne, né? Então, do sacrifício dos animais para que a gente se alimente. Então, são escolhas como essa que a gente faz no dia a dia que podem estar causando dano a alguém ou a alguma coisa. Meu outro questionamento é se eu fui genuína, se eu fui fiel àquilo que eu acredito, a quem eu sou, né? Se eu agi em função daquilo que é da minha essência, ou se eu tô seguindo a boiada, se eu tô fazendo porque todo mundo faz, se eu tô buscando aquilo que vai me deixar parecer mais importante para os outros, mas se aquilo é de fato importante para mim. Então, se eu estou sendo genuína, e se eu não estou enganando ninguém, se eu não estou enrolando ninguém, se eu estou sendo honesta, se eu estou sendo transparente. Né? Então, vê que genuíno aí tem um contexto grande, para um monte de coisa para a gente pensar. O outro é não roubar. Claro que eu não roubo. Você acha que eu roubo? Olha, a gente rouba tempo dos outros quando a gente deixa eles esperando. A gente rouba a dignidade dos outros quando a gente não respeita as pessoas. Então, se o objetivo é não tirar nada do outro, eu tenho que ser realmente muito cuidadosa. Eu tenho que realmente saber ouvir antes de falar, porque senão eu estou roubando do outro o entendimento da mensagem que ele quer me passar. Né? Então, é super complexo e eu tenho certeza que vocês estão pensando aí um monte de exemplos de maneiras, né, como o não roubar possa ser interpretado e executado na vida de cada um de nós. Nosso próximo é a busca pelo equilíbrio. Equilíbrio físico, equilíbrio mental, emocional, né? Então tem várias coisas, né? Eu tenho que questionar se eu estou fazendo uso apropriado da minha energia. Então, se eu fico assistindo Netflix até as 2 horas da manhã e eu tenho que acordar às 7 para trabalhar, eu estou roubando a minha energia, eu estou fazendo um mau uso, eu estou desequilibrando meu organismo, né? Do meu dia seguinte, do meu trabalho, da minha produtividade, do meu respeito ao outro, né? Se eu estou cometendo excesso alimentar, né? Eu adoro um docinho. Então, assim,
difícil moderar, né? Não vou dizer, não vou comer doce, mas comer o doce com a moderação, né? Consumir bebida ou a própria atividade física, às vezes a gente faz em excesso, né? Chega o verão, eu vou andar de bicicleta, saio de bicicleta, meia hora, 1 hora, volto para casa torrada, cozida, frita, né? Abusei do meu corpo. Então, esse equilíbrio, ele é nesse sentido da gente não cometer abusos, né? Nos relacionamentos também, adoro socializar, mas às vezes passo tempo demais com os amigos, aí a conversa já desvia, vai numa direção que não deveria, a gente acaba naquela tentaçãozinha de falar de alguém, abusei. Abusos emocionais, quando a gente não dedica o nosso tempo às pessoas importantes da nossa vida. E aí a gente se vê não alimentado no amor que a gente precisa, né? Então, essa busca de equilíbrio, ela tem muitos aspectos, né? O tempo para ficar sozinho, para pensar, para orar, tudo isso nesse caminho de construir esse equilíbrio, né? E por último, se eu estou acumulando, né? Então assim, eu consumo mais do que eu preciso, eu gasto gasolina à toa, eu fico indo no supermercado a cada coisa que eu preciso. Então agora que a gente está vivendo o isolamento social, a gente está em casa e a gente escolhe, né? É um aprendizado muito grande. Como por exemplo, aqui na minha casa a gente só vai no supermercado 1 vez na semana. Então, olha só, eu não tô gastando gasolina, eu tô aprendendo a esperar, eu não tô comprando muito mais do que o necessário, eu me planejo. Por quê? Porque eu tô ciente que eu preciso deixar para os outros, eu vejo as prateleiras vazias do supermercado. Ou o próprio supermercado tá colocando limite em mim, olha, esse desinfetante aqui só pode 1 por família, não pode os 3 que estavam lá na prateleira e você pegou, né? Então, a gente teve aí toda a crise do papel higiênico, né, que faltou. Então, essa coisa do acumular, ela se dá em vários aspectos da nossa vida. O guarda-roupa cheio de roupa, que agora a gente quase não usa, porque estamos fazendo tudo pela internet. Nos amigos, né, eu tenho muitos amigos, eu fico aceitando todo mundo no Facebook, mas eu me aproximo de fato de alguém, né? O que eu estou acumulando? Número ou conexão, né? Intimidade, proximidade. Então a gente pode olhar para isso de várias maneiras. E aí a gente vai para o nosso outro passo, que é do universo particular, né? A gente estava falando de eu com relação ao mundo. Agora é eu comigo mesma, né? Então minha luz apagou aqui, pronto. A gente entra na questão do se cuidar. Então passamos um pouco aí por isso, né, nos nossos abusos com o corpo, mas esse cuidado com a alimentação, esse cuidado com as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu tenho relacionamentos, né? Às vezes a gente tá com alguém e a gente sai daquela conversa assim sugado, sem energia, né? Então assim, o se cuidar, o aprender, conhecer isso, né? Então fazer atividade física, cuidar do corpo, da mente, do espírito. Ou apreciar o que temos, contentamento. Nossa, é tão fácil a gente escapar, né? Na grama do vizinho é mais verde. Porque o carro do outro é mais legal. Porque o outro tem mais filho do que eu. Porque a esposa ou o marido do outro é mais bacana. Porque a profissão da outra pessoa é mais interessante. Porque faz mais dinheiro do que eu. E, enfim, né? Poder ficar com o que a gente tem, sendo quem a gente é e ficar contente, né? Do ponto de vista da diversidade, poder olhar para todas essas características da gente, todas as nossas qualidades, todas as nossas particularidades e gostar da gente sendo quem a gente é. Então, contentamento, né? Aí vem o estou comprometida, assim, eu fiz isso com dedicação, eu tô realmente investida nisso que eu tô fazendo, eu tô explorando todas as possibilidades nisso, né? Eu tô trazendo para mim tudo que é possível, o melhor, eu tô dando o meu melhor, né? Eu tô contribuindo
com tudo que eu posso? Então esse comprometimento, né, é um questionamento muito particular de cada um de nós, né, desse nosso potencial, de como a gente utiliza. E o trabalho no autoestudo, né? Então tudo isso, todas essas questões aqui são parte desse trabalho no autoestudo, da gente se conhecer, da gente saber quem a gente é, conhecer nossos padrões repetitivos, como é que a gente age, sempre igual nas determinadas situações. Aí a gente culpa o outro, põe lá no outro, porque o outro fez, porque o outro falou, coitadinho de mim, né? Ou não deixa o outro chegar perto de mim, não tem proximidade, não permito intimidade, né? Enfim, são tantas formas como a gente vai repetindo nos nossos relacionamentos, as mesmas formas de se relacionar. Então, se conhecer, se estudar, né? Eu adoro o autoestudo. É muito importante a gente olhar para a gente mesmo, porque a gente é muito bom de criticar o outro, de perceber no outro as coisas. Mas ver na gente é o único lugar onde a gente pode atuar, agir, mudar, é na gente mesmo. Por isso que é importante a gente ver na gente. E tá vindo aqui aquela frase que o André Moreira fala, né? Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Tá aí uma grande ferramenta de autoconhecimento, é pegar tudo aquilo que dói na gente, que nos incomoda, e parar de colocar no outro e falar, então, o que tem aqui para mim? O que eu faço com isso? O que isso representa? Onde eu aprendi? Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Né? E explorar esse potencial enorme de autoconhecimento que tem nas nossas dissabores. Né? Enfim. E daí, ainda no meu universo particular, o como vai a minha fé. Né? Quanto tempo, como eu estou me dedicando a minha interação com o Criador maior, com a força divina, com Deus. Né? Quanto do divino em mim eu percebo? Quanto do divino em mim eu manifesto? Eu estou fechada? Eu estou aberta? Né? Então, como vai a minha fé? Poder olhar para isso e se dedicar a isso também. E aí, colocando tudo isso junto, vem essa atitude, né? Essa ação de silenciar, de ficar atento a como a gente respira, né? Respirar é viver. Se a gente parar de respirar por 5 minutos, mais ou menos, a gente morre. Né? Então, tá atento a essa vida que entra em nós todo dia, toda hora, o tempo todo, acordado ou dormindo, a gente nunca para de respirar. Então, olhar para isso e explorar todo esse potencial que tem na nossa respiração, né? Então, ir para dentro. Então, é parar, silenciar, respirar, ir para dentro, focar, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero disso? Orar, meditar, né? Abrir para esse infinito e assim sentir a iluminação. Né? Tanto a de fora quanto a nossa própria. Então essa é uma atitude, a gente se dedicar a fazer isso. Né? E conhecer na gente essa essência, esse quem somos, essa diversidade que somos. E aí com essa atitude, né, de parar e se pensar, a gente se questionar o que eu venho cultivando em mim. E eu recebi mais uma vez na internet, grande fonte de inspiração, esse pequeno poema, enfim, né? Se não plantar, não nasce. Então, o que eu estou plantando em mim? Estou plantando amor? Se não regar, não cresce. Então, vou ter que me dedicar, vou ter que parar e fazer. Se não amar, morre. Eu vou ter que dar amor, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que mostrar. Assim são as plantas, assim são as pessoas. A gente não vive só. A gente tem um monte de gente na nossa vida para a gente praticar isso. Assim são os nossos pensamentos,
as nossas emoções, as nossas ações. A gente precisa cuidar do que a gente pensa, porque o que a gente pensa determina, ele causa os nossos sentimentos, determina o que a gente sente. E aí a gente age em cima do que a gente sente. Então precisa desse cuidado, né? Vamos ver que pensamentos eu tô plantando, quais são as sementinhas que eu coloco na minha mente todo dia? Como eu cuido delas? Com que dedicação? Né? Quais sentimentos eu estou gerando aqui? E como eu estou agindo no mundo? Nós temos muito poder, muito poder. E o nosso poder é de seguir a proposta do Evangelho. Né? Então, diante da doutrina espírita, né, do que nos foi trazido por Allan Kardec, não há nada de conclusivo, né, de oficial, de definitivo com relação aos conflitos de gênero e orientação sexual. A gente sabe que na Revista Espírita de 1866, quando se tratava do assunto relativo a se as mulheres têm alma, o que hoje é até engraçado, a gente pensar que alguém fez uma pergunta dessa, mas a gente vê, né, qual era o contexto em que Kardec estava trabalhando. Ali foi falado que as pessoas, né, que a gente pode encarnar ainda trazendo trejeitos e maneirismos, né, expressões de encarnações anteriores em outro gênero. Então, isso é a única coisa que temos assim, oficialmente. Muita gente dentro do espiritismo expressou opiniões e falou e debateu a respeito disso, mas eu acho que o que é importante é a gente pensar que se eu não tenho essa resposta ainda do ponto de vista racional, explicativo, intelectual, cognitivo, mas eu compreendo que a gente vem viver diversidade, né, com um propósito evolutivo, eu compreendo que eu tô tendo aquilo que me é necessário agora, aquilo que eu dou conta agora. Então, o que eu tenho para viver com relação a essa questão da expressão da sexualidade, a minha e a de todas as pessoas, é aquilo, é limitado pelo que eu sou capaz e pelo que eu necessito no momento. Então, com isso, eu posso entender que isso é rico para mim do jeito que é nesse momento. E eu não preciso ficar me perdendo em preconceitos e especulações, tentando achar aquilo que não está disponível para mim ainda. E sim usufruindo do que está disponível para mim, que é agora, nesse momento, lidar com o entendimento do que é diversidade e do que é preconceito. Então, a gente vê, né, essa sigla LGBTQ por aí, LGBTQ+, enfim. Então vamos esmiuçar, entender o que ela quer dizer. L diz respeito às pessoas lésbicas, que são as mulheres que sentem atração sexual, física e espiritual e afetiva por outras mulheres. Gay, homens que sentem atração física, sexual, espiritual, afetiva por outros homens. Gay também é um termo usado como geral para todas as pessoas homossexuais, que são aquelas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo ou gênero. B é para bissexual. São as pessoas que sentem atração por ambos os gêneros, tanto pelo gênero feminino quanto pelo gênero masculino. Transgênero são as pessoas que vivem esse conflito entre o sexo biológico, que é aquele determinado pelos órgãos genitais, masculinos ou femininos, e a expressão e o que elas sentem que elas são, quando elas se sentem do gênero masculino ou do gênero feminino. Dentro disso tem um grande espectro, algumas pessoas podem se sentir mais femininas ou mais masculinas, né, independente do órgão genital com as quais vieram ao mundo. Ou elas podem oscilar dentro disso, né, passar alguns momentos da vida mais perto de um gênero e outros mais perto de outro gênero.
né, uma polaridade, né, do feminino ou do masculino, e isso pode acontecer no trabalho, por condições sociais, né? Então eu continuo a trabalhar como mulher, mas na minha vida pessoal sou homem. Ou pode acontecer porque a pessoa realmente se sente em algumas situações, ela se sente respondendo mais, se expressando mais próxima ao gênero masculino, e em outras mais numa postura com uma energia mais feminina dedicada ali. E temos também as pessoas questionando, que é o que a letra Q representa. São as pessoas que estão explorando, que estão em dúvida, que estão ainda indefinidas com relação à sua orientação sexual ou à sua expressão de gênero, né? Lembrando que orientação sexual diz respeito a quem sentimos atração e expressão de gênero diz respeito a como nos expressamos dentro desse espectro entre o masculino e o feminino. O que também pode ser estar representando a palavra queer, que é um termo que foi usado antigamente, mas era ofensivo para a comunidade LGBT, e hoje em dia foi trazido de volta pela própria comunidade, que é quem, aliás, se autodenomina. Esses termos não são criados pela ciência, eles são absorvidos pela ciência, mas são respeitosamente utilizados pela ciência, mas são criados na própria comunidade LGBTQ. E então queer também é um termo meio guarda-chuva, assim, que serve para tudo. Então todo mundo que é LGBT é queer, tá? Assexuais são as pessoas que não sentem desejo ou atração por nenhum grupo de pessoas, né? Hoje em dia também se usa o termo aroace, que são as pessoas aromânticas e assexuais. É um novo termo que está surgindo também na comunidade. Pansexual são as pessoas que sentem desejo ou atração romântica, espiritual ou física por todas as pessoas, independente do gênero biológico ou da expressão de gênero da pessoa. Então a pessoa pode ser homem, mulher, transgênero, não importa qual é a expressão que a pessoa está tendo da sua própria sexualidade e gênero. Intersexual, as pessoas cuja anatomia sexual não se enquadram nas definições de masculino e feminino. Por quê? Porque elas biologicamente, né, elas têm essa anatomia que pode ter os genitais e os órgãos sexuais internos, tanto femininos quanto masculinos, ou alguns femininos, alguns masculinos, né? Então, o combinado tudo ou uma variação qualquer de ambos os órgãos genitais internos e externos. Antigamente, para os mais velhos, eram as pessoas chamadas hermafroditas, mas hoje esse termo é altamente ofensivo e ele caiu, não é mais usado. O termo correto é intersexual. E há para os aliados, né, a pessoa que apoia ou defende a comunidade LGBTQ, I, P, A, todas as letrinhas que ainda vierem. Eu diria que também é a pessoa que respeita, né? Não é só quem defende, levanta a bandeira, não. Todo mundo que respeita e tem consideração é um aliado. Todo mundo que não faz uma piadinha boba é um aliado. Todo mundo que não ri da piadinha boba é um aliado. Então, pense como você tem se posicionado. E é essa a proposta do Evangelho. Compaixão. Viver o Evangelho, né? Trazer para o nosso dia a dia esse amor pelo outro, como o outro é. Poder ter compaixão pelo que o outro está vivendo, pelo que o outro está passando, pelo que nós mesmos estamos vivendo, passando. Poder acolher a tudo que experimentamos, que sentimos. Aceitar que há um propósito para tudo, que a gente está onde a gente deveria estar, que a gente sabe exatamente o que a gente deveria saber, tudo está exato e perfeito, e que nós temos que fazer também o que temos que fazer. E o que é isso? Né? Viver o Evangelho, né? É a gente poder olhar essa universalidade do Espírito, poder olhar a diversidade, né? Conhecer essa diversidade, que é essa essência da gente, Espírito, e nos unir nessa diversidade, se unir no amor e no respeito ao próximo. Existem muitos trabalhos, muitas pessoas fazendo
essas coisas, mas a gente faz também todo dia. A gente começa na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, enfim. E para quem quiser conhecer ou quiser recomendar para alguém, existe o grupo feito no WhatsApp. O próximo slide diz respeito a isso, mas eu não sei se vai dar tempo de aparecer. Grupo de acolhimento gratuito às pessoas da comunidade LGBTQ, e familiares, pessoas que querem aprender mais, pessoas que querem colaborar, pessoas que estão passando por conflitos ou apenas vivendo alegremente essa experiência. O website é www.lgbtqfontedeluz.com.br. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês, a atenção de vocês, a oportunidade de compartilhar esse estudo aqui. Fiquem com Deus. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, gratos que somos, Senhor, pela bênção da vida, pelo pão à nossa mesa, pela cama onde dormimos, o teto onde nos abrigamos, Senhor, pela saúde, Pai, pela oportunidade bendita de viver a vida. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, rogando ao Pai que essas nossas energias de amor possam se unir às energias dos amigos espirituais e que possam alcançar, Senhor, os Teus filhos nos quatro cantos da terra, minorando as dores dos que sofrem, levando bênçãos de amor, de luz e de paz. Que essas bênçãos de amor, Senhor, possam alcançar a tantos corações aflitos, possam alcançar os doentes do corpo e da alma. Que a Tua mão poderosa e boa, Senhor, possa tocar esses corações, levando a serenidade necessária, fazendo deste um momento de reflexão, de aprendizado, sabidos que somos, Senhor, que cada desafio que o Senhor nos coloca é uma oportunidade de aprender algo. Que essas bênçãos de amor, Senhor, possam alcançar a cada lar em desarmonia, para que as famílias se unam, para que os casais se unam, para que as famílias, Senhor, lembrem dos Teus exemplos, para que possam pensar e agir como Ti, Mestre Jesus, em cada momento de dificuldade, que possam olhar para o alto, para dentro, que este sentimento e essa energia de amor, Senhor, possa alcançar aos governantes de todas as nações, que essa vibração de amor, Senhor, possa alcançar os governantes de nossa nação, para que tomem as melhores decisões, Senhor, para o bem de todos nós. Que essa vibração de amor, Senhor, alcance a cada casa de repouso,
para que todos esses nossos idosos possam se sentir abraçados, visitados pelo Teu amor, Senhor. Que essa vibração de amor, Senhor, possa alcançar a cada filho Teu que chora. Que essa vibração de amor, Senhor, possa alcançar os nossos corações, fazendo-nos pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a mudar os nossos maus hábitos, que possamos cada vez mais, ó Pai, ser instrumentos do Teu amor. Que essa vibração de amor, Senhor, possa alcançar aos nossos lares. Que estes anjos de amor, ó Pai, possam adentrar ao nosso lar, passando por cada cômodo, retirando toda e qualquer energia, sentimento ou pensamento que não venha de Ti, do bem e da luz. Que por nossa invigilância, ou daqueles que convivem conosco, foram trazidos para dentro do nosso lar. Que todos que adentrem o nosso lar, Senhor, possam sentir a Tua presença, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor. Envolve, Senhor, a todo o nosso lar em uma energia branca, alva e luminosa, que permeia cada canto, a cada objeto, desde o teto, as paredes, o chão. Nosso lar se torna luz. E com o nosso lar envolto num manto de luz e de amor, Senhor, rogamos, fortalece, Pai, as muralhas espirituais do nosso lar. Agora com os nossos lares limpos, libertos, rogamos a Ti, Senhor, a toda essa energia do passe, que possa derramar sobre nós, Senhor, esse bálsamo divino, que recai sobre nós, numa espiral de luz, uma luz dourada, que vem pela nossa cabeça, passando por cada chakra, limpando, retirando tudo aquilo que não venha de Ti, Pai, restaurando a nossa saúde, o nosso equilíbrio, colocando bons pensamentos, Senhor, para que tenhamos uma visão otimista de cada situação que passamos. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos, protege para mais uma semana de muita luz, de muito amor, e que possamos, com a Tua permissão, Senhor, aqui estarmos presentes novamente para uma próxima palestra. Fica, Senhor, em nossos corações, nos abençoando, iluminando e protegendo, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.